Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Agora, falando pra galera, já começou a trocar essa ideia fora do ar, você saiu da Globo, aí você começou a, né, cara, ter várias possibilidades, assim. Primeira parada, tu acha que foi a decisão certa a ser tomada, o caminho certo, o rumo certo que você tomou na profissão? E outra, assim, que você explica pra galera quantas coisas foram proporcionadas pra você que você não podia fazer antes? Assim. Tá, eu vou começar lá do começo, assim, de como que veio a proposta pra eu sair da Globo, né? Isso, boa. Porque, assim, eu não pensava em sair da Globo. Eu tava, assim, profissionalmente, inclusive, no meu melhor momento, porque eu tinha acabado de assumir ali a parte de apresentação. Então eu já era... eu já fazia ali o que a gente chama de stand-by, né? Que é você entrar na lista de apresentadores do Troca de Passes. Então eu já tinha feito ali o Troca de Passes, já tava quase 1 ano e meio ali de, né, fazendo, seja no final do ano ou durante algum tipo de ausência do apresentador, que na época era a Karine, né? E depois virou o Diniz, que tá até hoje. E eu lembro, por exemplo, que eu fiz o Troca de Passes da morte do Pelé, que foi na virada do plantão. Então você imagina, assim, foi uma coisa absurda, assim, de eu chegar... Foi exatamente virada de plantão de Ano Novo pra Natal, assim, pra quem não acompanha no jornalismo, como é que funciona, né? Nas redações. Vocês dividem ali Natal e Ano Novo. Então divide a equipe. Uma galera trabalha no Natal, outra galera quem trabalha no Natal folga no Ano Novo. Isso. E aí, mas assim, trabalha o Natal inteiro e o Ano Novo inteiro. Então, assim, o que acontecer no Ano Novo é da galera do Ano Novo. E aí tem até a brincadeira que o pessoal fala, né? Putz, será que vai acontecer no meu plantão? No plantão, foi tranquilo. Rezando pra você tranquilo. E o Pelé foi exatamente na virada, assim. Então eu assumi, eu ia fazer o troca já nesse plantão, que em tese era pra ser um troca de... Você vê, troca de Ano Novo, geralmente é o troca mais frio, porque os clubes já saíram de férias, né? E ainda não tá aquecido o mercado ali de contratação, né? Porque eles começam ali depois que volta, porque eles dão meio que uma parada mesmo. Então aí foi assim... esse turbilhão que chegou ali e tal. E aí, beleza, eu entreguei bem e tal, isso me deu ali um próximo passo, falou, cara, beleza, segurou, foi ótimo, tudo bem e tal. E aí eu tinha dado um segundo passo na minha carreira ali nessa área de apresentação, que foi o Seleção Sport TV. Que internamente ali ele tem um peso muito grande, né, lá no Sport TV, pra fazer as férias do Rizek. Então eu fiz as férias dele completa. Né, as férias de 1 mês ali do Rizek, que foi em fevereiro de 2023, do ano passado. E aí, durante esse processo, o Thiago Maranhão, que foi também apresentador, foi correspondente lá da Globo, ele tinha saído em 2022 pra ir pra Amazon. Ele que foi o cara que criou a Alexa, o que ela fala em português hoje, ele foi quem chefiou essa operação. Legal demais. Tudo que a Alexa fala em português foi ele que cuidou. Tanto que foi ele que teve a ideia do... Não sei se vocês vão lembrar disso, na época de 2019. Não, minto, ele foi em 19. O Flamengo chegou à final, né, da Libertadores. E aí, a música em dezembro de 81... ele colocou pra Alexa cantar. Então, quando você chegava e perguntava, Alexa, o que aconteceu em dezembro de 81? Ela começava, em dezembro de 81, cantava a música lá. E aí isso viralizou. Eu lembro que tinham vários vídeos, assim, da galera que ia nas lojas, assim, tipo, nas Casas Bahia da vida. E aí falava, Alexa, o que aconteceu em 81? E aí tava a Alexa ligada naqueles, nos alto-falantes lá e tal. Então, isso foi, assim, esse foi um dos cases que ele desenvolveu na Alexa, na Amazon. E aí, ele foi convidado pela Stages, que era uma plataforma, que era uma empresa gringa de plataforma de transmissão que a gente chama de white label, que é plataforma própria. Como se o Charla, por exemplo, em vez de estar no YouTube, seria o Charla Play. E aí vocês teriam um aplicativo de Android, de iOS, Smart TV, versão web e tudo mais. Então essa era... que é um caminho que lá fora a gente já vê mais maduro. Seguindo pra essa linha, né? City, Arsenal, os clubes principalmente, né? Mas aqui no Brasil ainda tava pra começar, e eles decidiram, a empresa era gringa, decidiu começar a Operação Mundo pelo Brasil. Então, assim, era uma empresa gringa, eu só falava inglês, os relatórios eram em inglês, era uma experiência muito legal, assim, de desafiador, mas eles decidiram iniciar pelo Brasil. E aí o Thiago Maranhão foi chamado pra ser o diretor de conteúdo, né? Eles trouxeram, só pra vocês entenderem, assim, o que eles montaram. Eles pegaram o cara que trouxe a Netflix pro Brasil pra ser o CEO. E aí ele montou, tipo, um board, assim, com o Maranhão que trouxe da Amazon, aí tirou gente do Facebook, tinha gente de passagem pelo Google e tal, uma galera muito boa. E aí eles foram montando o time. E aí o Maranhão me chamou, falou, cara, eu lembro que ele mandou mensagem assim, ele falou, que eu queria só plantar uma semente aqui de uma ideia. Aí explicou tudo que eu expliquei pra vocês. Aí isso.
Aí ele falou, cara, eu queria que você viesse pra ser gerente de conteúdo. Que é uma vaga boa aqui e tal, que eu tenho, é meu braço direito, eu preciso de alguém assim pra me dar esse apoio e tal, não sei o que você acha? Aí você começa, imagina, né? Começa a pensar em, tipo, um zilhão de coisas. Porque é aquilo, se eu tivesse insatisfeito, se eu tivesse infeliz na Globo, é uma decisão muito fácil de se tomar, Aí né? Você fala, um forte abraço e vamos nessa. Nesse caso, era o contrário, assim. Eu tava num momento de crescimento que eu... Até, assim, um parênteses dentro do parênteses. Lá os diretores tinham até falado que tinha um e-mail já pronto, dizendo que ia me oficializar na apresentação ali e tal. Então isso seria um caminho que profissionalmente natural, ia ser muito legal e tal e tudo mais. Só que aí, cara, assim, aí é uma questão que entra muito... E as pessoas às vezes não entendem isso porque elas olham só o que elas projetam na televisão do que é a minha profissão, do que é a minha vida, né? Então, por exemplo, quando as pessoas me encontram na rua, falam, puta, deve ser... Cara, maravilhoso, né? Você viaja pra fazer jogo e, pô, de um dia tu tá no Maracanã, outro dia você tá no Neoquímica, Allianz, puta, Champions, Copa, Olimpíada e tal. E que, de fato, isso é legal. Mas tem um ônus. Muito legal, assim, absurdamente legal. Só que, pra família... Isso tem um peso, né? Ainda mais eu tenho uma filha que tá com 5 anos agora. Então, assim, e aí você começa a ficar muito tempo ausente, muito tempo fora. E isso pesa, né? E aí fim de semana e tal. Então as viagens, elas já estavam começando a... Internamente, assim, a minha esposa nunca falou um A. Ela sempre me deu apoio irrestrito, assim. Inclusive, Melina... Te amo se você estiver assistindo aí. Obrigado por tudo, que essa é a parceiraça, apoio, né? Legal, Desde 2004 aí a gente tamo junto aí nessa batalha. E assim, ela nunca reclamou de nada, ela sempre me deu apoio. Mas eu sentia que, pra mim, assim, sabe, começava a pesar. E aí, o que tinha nessa proposta? Porque pra galera entender, assim, mano, um repórter, que no caso do Guido, que a galera fica vendo na TV, tu tá lá, né? Aparece na TV do cara. Mas, mano, é um rolê, assim, extremamente cansativo. Porque, assim, o Guido é repórter de transmissão. Então, assim, onde tiver o jogo, ele vai ter que estar. Ou ele tá viajando na quarta... provavelmente ele está viajando na quarta e no domingo, né? A não ser que o jogo seja, por exemplo, o Guido mora aqui no Rio. O jogo no Rio, né? Mas normalmente era fora, né? Se deslocando o tempo todo. O tempo inteiro e você não fica em casa, né? Não fica. E eu era assim, porque eu era da transmissão e do VT. Que o VT é a matéria. Então sabe quando você acorda e, beleza, chega o dia, vai na hora do almoço, vai ligar o Globo Esporte pra assistir a reportagem? Aquela reportagem que vocês estão assistindo ali do jogo, o cara que fez aquela reportagem saiu da redação, foi embora pra casa dele 5 da manhã. Então, assim... O que sai do jogo das 9h30, das 9h30. né? Você pega ali o jogo 9h30, que vai até... Vamos botar assim, 10. Vai até meia-noite, aí você fica lá, zona mista, entrevista, 1 da manhã. Aí você vai voltar pra redação. Você chega lá, você tem o que a gente chama de decupar. Decupar é você... basicamente eu já fiz essa função, isso é chato. A gente tem que decupar assim, pra você entender. Você que não é do a parada do meio, mais chata do você tem que assistir... a íntegra do material. E você bota ali, segundo 001, Guido falou isso. 002, Guido falou aquilo. Aí imagem. Imagem do Arrascaeta chutando. Imagem do Ganso, parará, tudo detalhado. Então você perde aí mais umas 2 horas nessa brincadeira. Você assiste o vídeo inteiro, que normalmente tem umas 2 horas o vídeo aí na... O Cinegra vai lá gravando tudo. E aí você tem que usar as coisas dentro daquelas 2 horas. Tá tudo gravado junto. Cobrir com imagem do jogo. Você botar a entrevista lá que tá lá no final da zona mista. Isso, que tá lá exatamente. No... Não é 1h50. Você fala que vai entrar na matéria. E você vai pegar esse material de 2 horas e vai fazer 3 minutos. E 2 horas, assim, do material que você grava, porque são 2 horas do material que você grava, mais 2 horas da transmissão do jogo, mais, eventualmente, ali uns 40 minutos de entrevista, né, coletiva e zona mista. Você tem que transformar o que você falou, em 3 minutos no ar. E não é que você transforma. A história do jogo. E internamente, com com cobrança, assim, de ser genial, o roteiro, tem que pensar como é que você abriu, como é que você fez o enredo da história, tem que envolver, porque a gente conta essa história pra todo mundo. Então, assim, é pra minha mãe, pra minha avó, pra vocês, uma linguagem que todo mundo universal. Que todo mundo consiga entender. Então, e assim, sempre tem uma... Já foi editor e repórter, irmão, nesse processo aí. Nossa, meu Deus do céu. Às vezes vai um cara pra fazer a transmissão e outro pra fazer isso, né? Só não vai, assim, geralmente não vão 2 quando é fora. Por exemplo, eu já cansei de fazer viagem Libertadores. Eu fiz uma até em Potosí, que era... A gente ia... Você vai sozinha, você tem que fazer tudo. Então aí, esse trampo que seria ele vira tipo 3 às vezes, né? Porque além do VT da matéria, da reportagem pro Globo Esporte, ainda tem a reportagem pro Sport TV.
E ainda tem as entradas ao vivo. Então, assim, isso é uma loucura. Eu tô abrindo esse parênteses gigantesco aqui, mas só pra vocês entenderem o que era a minha vida ali. Não, é bom explicar pra galera, que a galera não tem essa noção, mano. Porque às vezes acha que é só... O dia a dia do trabalho do repórter. Era assim, pô, o cara tava falando... Fez uma cabeça, uma passagem, um pé... Alguém te entregou tudo, voltou, vai lá, valeu. Escrevi pra você ler, nada, cara. É tudo o rolê de preparação de uma matéria é um negócio muito chato pra mim. E aí, assim, chato. quando você é jovem, por exemplo, ali quando eu tava na época de faculdade, eu cansei de virar noite, né? E aí, beleza. Em 1, 2 dias, você tá zero bala. Quando você começa a ficar, né, que a idade vai chegando, eu já vou fazer 40 agora esse ano, né? Então, assim, a gente tá falando aí de virar a noite pelo menos 2 a 3 vezes no mês. É isso. E aí você perde 2, 3 dias, só que no dia seguinte você não tá de folga. O dia seguinte, vambora, entendeu? Qual que é o treino, tá? Então, assim, era muito... Tava num momento muito desgastante que, assim, se não tivesse vindo a propósito do Maranhão, eu ia seguir, ia só ali e tava... Porque eu tava muito feliz ali. Só que aí, quando você pensa, putz, aí veio um salário que era bem maior, sem feriado, sem final de semana. Aí tinha mudança pra trabalhar São Paulo. no feriado de fazer, mano. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.